Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra, um canal para ajudar você a estudar as Escrituras de uma maneira bem simples e contínua. Nós estamos estudando o livro de Atos no momento, já estamos finalizando, estamos hoje iniciando o capítulo 24. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, no último encontro que tivemos, foi transferido então para Cesareia, com um grupo muito grande de soldados, fazendo uma guarda para que ele chegasse lá em segurança. O capítulo 24, então, começa com o governador Félix recebendo o sumo sacerdote Ananias, lembra aquele que mandou bater na cara de Paulo? E ele levou junto um advogado, gente. O nome dele era Tértulo. Então diz assim, ó. 5 dias depois que Paulo foi, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador as acusações contra Paulo. Então, arrumaram um advogado e o objetivo era que o governador devolvesse Paulo, né, de Cesareia para Jerusalém. Era para matar Paulo mesmo, né? Através dessa estratégia. Então, diante do tribunal agora, começa uma jogada interessante por parte de Tértulo. Vamos ver no verso 2, diz assim: quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Olha aí a estratégia adulando o cara, né? Olha a jogada. O senhor é um cara muito bom, não ouvimos falar até agora nada de mal do seu governo. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos, verso 5. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça, é o chefe da seita dos nazarenos. Ó, a acusação era de que Paulo era um agitador por onde passava, era uma encrenca só, que ele era chefe da seita dos nazarenos. Verso 6 diz, e ele tentou até mesmo profanar o templo, então prendemos, quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Segunda acusação, que ele estava profanando o templo. Lembram que ele era suspeita de entrar com um gentil lá de Éfeso no templo? Então ele foi preciso prendê-lo, estão dizendo aqui. Mas o comandante Lísias interveio, aquele comandante que gostava de Paulo, e com muita força o arrebatou das nossas mãos e ordenou que seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Olha só, ele traz testemunhas para legitimar essas acusações. Verso 10 diz: quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: agora então vamos ver a defesa de Paulo. O verso 10 então agora começa a parte de Paulo, a fala de Paulo. Sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Foi muito gentil também, né, com o governador Félix. Paulo agora, então, ele vai pegar uma a uma das acusações para fazer uma defesa esmagadora. Veja lá. Verso 11.
facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade, nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Então, Paulo se defende agora, então, da primeira acusação. A primeira acusação é que ele era um traidor. Mentira. Ele foi ao templo para adorar. Tinha 12 dias apenas, então o governador podia verificar esses fatos aí. Adorar e não tumultuar, nem profanar. E ele disse também, não me acharam no templo falando com ninguém. Ele estava, digamos, lá quietinho, orando, buscando a Deus, adorando o Senhor, lá no cantinho dele. Mas a multidão, sim, que foi reunida pelos inimigos e não por ele, e que fizeram aquele motim. Confesso-te, porém, verso 14, que adoro o Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho, a qual eles chamam de seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses judeus aí, desses homens, né? E de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então ele faz a sua segunda defesa agora, dizendo que ele não era chefe, ele era apenas defensor, ele adorava o mesmo Deus dos judeus, e toda a sua defesa sobre o Messias, ele tirava de onde? Tirou de onde? Da lei e dos profetas, que eles também analisavam, pregavam e viviam lá na sinagoga falando da mesma coisa. Só por isso eu procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, eu vim para Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar as ofertas. Paulo havia recolhido a oferta das igrejas por onde ele passava e trouxe para os crentes mais empobrecidos que estavam passando por dificuldades ali em Jerusalém. Então, ele veio com esse dinheiro e trouxe para aqueles irmãos. Enquanto eu fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Essa foi a resposta à terceira acusação. Ele não estava profanando templo nenhum. Mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, ou os que aqui se acham, deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. O Félix conhecia, então ele ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sobre custódia, mas que lhe desse, certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Ele ficou preso desta forma. Bem, agora nós vamos ver que Paulo o Félix não deu muita bola para essas acusações, mas também não devolveu Paulo para Jerusalém. Paulo continuou preso ali sobre sua custódia. E ele, de vez em quando, chamava Paulo para conversar. E agora nós vamos verificar uma dessas conversas. Bem, passado alguns dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e mandou chamar Paulo. E o objetivo era ouvi-lo falar sobre a sua fé, sobre a fé em Jesus. Não é fantástico? Quando Paulo se pôs a discorrer
acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Então, Paulo desceu a ripa, pregou, falou sobre as verdades de Jesus, mas na hora que ele foi falar de justiça, de juízo final, isso perturbou o governador. E ele disse assim: ó, vamos falar sobre esse assunto em outro momento. Por hora você está dispensado. Verso 26 diz: ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente, conversava com ele. Bem, aqui tem uma treta, digamos assim. O Félix, quando ouviu Paulo falar que tinha trazido dinheiro para os irmãos, achou que Paulo tinha din-din. Então já começou a querer lidar com suborno. Misturado a querer ouvi-lo falar a respeito do seu testemunho a Jesus, ele também queria que Paulo fizesse uma espécie de suborno, digamos assim, me ajude a te ajudar, né? Ele fazia isso, mas Paulo não dava moral para ele. Paulo nem sequer fazia, na verdade, que não estava entendendo nada e continuava pregando. Então, por isso, o Félix não soltou Paulo. Paulo ficou preso. O verso 27 diz: passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Como Paulo, mesmo ali sendo acusado com mentiras, continuou preso, né? Mas continuava pregando o evangelho dali mesmo. Olha que é verdade. As lições são maravilhosas do apóstolo Paulo. Tantas verdades faladas por este homem, porque ele era um homem íntegro, né? Então nós vamos concluir esse capítulo. Vamos para o capítulo 25 e vamos ver as lições. Paulo não se curva diante do governador. Talvez se ele tivesse se curvado, ele já estivesse solto, né? Se ele desse algum suborno. Mas Paulo, mesmo que sua vida estava nas mãos do governador Félix, não se curva de forma alguma. Ele prega para Félix, prega para Drusila. Paulo não tem conversa. O que ele quer falar é do grande amor de Deus. Fala a verdade, né? E quando Félix ouvia sobre Jesus, ele estava até gostando, né? Mas quando Paulo falou do juízo final, ele não quis saber. Muitos são assim. Quando se trata de falar de bênçãos, tá inteiro para ouvir. Mas quando se trata desse assunto de que você vai dar conta diante do juízo final pelas coisas que você fez aqui e principalmente se você rejeita Jesus, rejeita o evangelho, não quer saber de uma vida de integridade com Deus, esse assunto ninguém gosta muito, né? O assunto de bênçãos, geralmente nós gostamos, mas que um dia haveremos de estar perante o juiz, dando conta dos nossos atos. Esse é um discurso duro de ouvir, né? Mas o Paulo tinha essa lição interessante. Ele fala no texto aí que a consciência dele estava limpa, né? A consciência é o fiscal, né? Que Deus coloca lá de guarda dentro de nós mesmos. E as acusações foram falsas, né? E às vezes nós recebemos acusações falsas também que podem causar aborrecimento para a gente, né? E embaraçar nossos passos, nossas andanças nessa vida. Mas elas não podem vencer a verdade. Fique tranquilo, fique com Jesus. Se você está sendo acusado de alguma coisa, saiba que o Senhor Jesus está ao seu lado, né? E nós sabemos que existem falsidade, o mundo está cheio de falsidade, né? Tem pastores falsos, juízes falsos, advogados falsos, tribunais falsos, mas o nome dos cargos não pode transformar ninguém. O único que pode transformar sua vida, transformar qualquer coração que se entrega a Ele, é o Senhor Jesus. Só Deus pode santificá-lo e torná-lo puro. E o apóstolo Paulo
foi esse grande exemplo. Fica com essa lição de hoje e Deus abençoe sua vida.